ETEC Fibra Ótica, vem pra cá. ETEC Fibra Ótica, seu provedor de internet. ETEC Fibra Ótica, a internet da nossa praia. Ultra velocidade e o melhor atendimento. ETEC Fibra Ótica, vem pra cá. ETEC Fibra Ótica, seu provedor de internet. É pioneiro em qualidade. Internet e fibra ótica em cada canto da cidade. ETEC Fibra Ótica em Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande. Desde 1999 com você. Salve, eles e terráqueos, sejam muito bem-vindos ao Freudcast, um novo programa do Fala Mongaguá. Hoje nós vamos entrevistar a Júlia Gari, que é fundadora da Life Balance Academia. Essa mulher transpira visão, disciplina e transformação. Seja muito bem-vinda, Júlia. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Espero poder servir vocês com toda a experiência e eu vou entregar o meu melhor aí com você, nesses minutos que a gente tem aí. Muito obrigada, Júlia. Para quem ainda não te conhece, fala um pouco pra gente. Quem era a Júlia antes de ser empreendedora, mentora e construir tudo que você construiu hoje? Beleza. Olha, eu costumo falar, onde me convidam, que eu sou aquela pessoa, aquela menina que não confiava em mim e que muitas pessoas não confiavam. Eu tinha muita vergonha, eu não conseguia pedir uma pizza por telefone. Eu não tinha. E minha vida sempre foi assim. Na escola, a dificuldade de apresentar trabalho. Isso veio de vários bloqueios de quando criança, né? Com problemas na escola, bullying e tudo que eu passei. Só que a minha vida conseguiu mudar de uma hora pra outra. A gente fala de uma hora pra outra, mas Existe a transformação, né? teve um caminho por aí. Foram caminho pra muitas chegar viradas de chave pra chegar. Só que era uma menina totalmente desacreditada. Eu não imaginei que eu chegaria onde eu cheguei. É óbvio que eu sempre quis e lutei pra chegar aqui, mas eu não imaginava isso quando eu era nova, antes de ter a consciência que eu tenho hoje, a experiência que eu tenho hoje. Então, eu mudei muito, mas comecei sendo a criança que não acreditava nela, e eu acredito que hoje muita gente nova passa por isso, né? Com essa falta de autoconfiança, autoestima. E eu acho que o que a gente vai conversar aqui hoje, contando um pouco da história da Júlia, pode ser que ajude muitas pessoas que estão passando ou quem um dia vai passar por isso pra saber qual caminho ela tem que seguir, assim. Certo, Júlia. Porque começar algo do zero é muito complexo, né? Você tem que abandonar alguns pensamentos, né? A negatividade, Crenças. as crenças, né? Que muitas vezes são limitantes. Na maioria das vezes, né? A gente vai vivendo, construindo bagagens e aí a gente vai modificando o nosso pensamento para construir aquilo e chegar onde a gente quer chegar. Como que foi, assim, o seu passo a passo? Quando você descobriu que, porra, tô no caminho certo, né? Eu hoje consigo chegar onde eu quero. Onde você percebeu essa sua virada de chave da Júlia, que era travada, que tinha medo de Aham. apresentar um trabalho de escola, que você falou, caramba, tô me transformando nessa pessoa que eu quero ser. Como que foi isso pra você, assim? Tá. As coisas começaram a mudar quando eu saí da escola, eu saí do ensino médio, eu praticava já muito esporte, então o esporte ele me trouxe um pouco de autoconfiança, né? As competições. Então eu joguei muito futebol na minha vida. Só que onde realmente a chave virou foi quando eu entrei na faculdade. Então aconteceu uma situação de não dar certo eu ir pra um lugar pra jogar futebol com o técnico que eu tinha, não rolou, e eu fiquei muito mal. E aí eu lembro de estar uma semana deitada assim, já tinha desistido de muitas coisas, minha avó olhou pra mim e falou: "Cara, você praticou esporte a vida inteira. Por que você não vai fazer uma faculdade de educação física?" Aí eu dei uma pensada, eu falei: "Cara, eu vou tentar." Fiz a prova, as coisas começaram a rolar, e aí eu tive um professor que foi muito bom na faculdade. E esse professor, ele é meu mentor até hoje, né? Por quê? Acabava a aula de natação que ele dava pra gente, ele falava sobre vida, sobre negócios, e aquilo foi trazendo pra dentro da Júlia uma coisa: pô, eu não quero viver pelas regras dos outros. Eu quero viver minhas próprias regras. E pra eu viver minhas próprias regras, ou eu começo a tomar conta da minha vida e decidir o que eu quero pra mim, ou não vai rolar. E ali eu comecei a passar por cima da vergonha, passar por cima de todos os bloqueios, mudar as crenças que eu tinha. Então, eu vivi uma vida muito difícil. E quando eu falo difícil, não é porque eu não tinha nada. Difícil da questão, eu vi minha mãe enfiada em dívidas. E eu só pensava comigo, cara, eu vou ser mais uma que vou estar enfiada em dívidas quando eu. Então eu tive que tirar isso da minha cabeça e falar, não,
Se eu vivi desse jeito e eu vi muita coisa e minha mãe sofrer com isso, eu não vou viver isso. Você queria Eu quebrar quero o diferente. ciclo Eu quero mesmo. quebrar o ciclo. E aí eu comecei a tomar essas decisões. Então, cara, relacionado a isso, eu não quero mais. O relacionamento da minha mãe com o meu pai não foi um relacionamento muito bom. Cara, então eu não quero viver o relacionamento que eles dois viveram. Eu quero um relacionamento diferente. Eu comecei a tomar essas decisões e comecei a passar por cima da vergonha que eu tinha. Eu falei, cara, agora eu vou fazer. E muitas vezes eu fiz morrendo de vergonha. Não fiz exatamente certo, mas aí foi passando. É o que eu costumo falar, cara. Tudo que você treina, melhora. E você acha que romper essa barreira da timidez, é, né, quebrar esse ciclo da escassez, assim, fez parte da estratégia, da sua estratégia de crescimento, tanto pessoal quanto profissional? Cara, absurdo, principalmente pessoal. Porque eu não acredito que uma pessoa ela pode ser eu não acredito que uma pessoa pode ter alta performance na vida profissional se ela primeiro não tiver auto performance dentro dela. Então, se eu não tivesse melhorado a minha autoconfiança naquilo que eu faço, naquilo que eu aprendo, naquilo que eu transmito, eu não conseguiria ter tido o sucesso que eu tenho com a minha empresa hoje. Eu não consigo acreditar nisso. Porque eu uso muito o que a Júlia é como pessoa para conseguir fazer o resultado que eu tenho hoje nas minhas empresas. Então, eu precisei mudar completamente tudo relacionado à minha vida pessoal, inclusive os meus sentimentos, para eu conseguir mudar nas minhas empresas e ter sucesso. Isso também faz parte do seu marketing pessoal, né? A forma que você se comunica com o outro, a forma que você faz a pessoa entender a sua marca, o seu negócio, né? A Life Balance você construiu do zero, Do zero. né? E hoje você é referência no seu nicho aqui na região, né? Você palestra, você mentora. Como que é isso? Por exemplo, essa é um registro da sua marca, da marca da sua academia, né? Que é a frase, o 1% melhor a cada dia. Você fez um desafio nas suas redes sociais, né? Inclusive em relação à tatuagem que você depois fez com seus. Como que você vê essa sua estratégia de crescimento relacionada ao seu marketing pessoal, Aham. unificando com o marketing da sua empresa? Assim, você foi entendendo isso no meio do caminho ou você pensou, não, eu preciso buscar uma estratégia que identifique, né, que se conecte com o meu público e traga essas Tá. pessoas, fidelize essas pessoas comigo? Cara, é muito boa essa pergunta. Primeiro porque eu não comecei sabendo e eu não comecei usando estratégia, mas eu sempre tive alguma coisa dentro de mim que me fazia entender que eu precisava contar uma história. Se eu não contasse, as pessoas não entenderiam o real motivo do porquê a Júlia tá aqui, ou do porquê a Júlia fala essa frase, do porquê que a Júlia insere toda essa história no negócio dela. Porque senão ficaria o que muitas empresas Só são. mais É um, só mais só uma mais uma empresa, empresa. só mais uma pessoa por trás da empresa. Exatamente. E eu escutei de uma aluna esses dias, Júlia, cara, tem muita empresa chegando, academias chegando na cidade. Tem academias que são academias de rede, que tem muito, e investe muito mais grana do que a gente, porque tem mais grana do que a gente. Mas eu consigo e treino na Life hoje porque eu sei quem é a Júlia. E dessas empresas eu não sei. Eu não sei quem é a empresa, eu sei que a empresa existe. E aí Você eu falei, sabe que é cara, uma marca, uma rede, mas você não sabe quem é a qual mente é a por trás, história qual da é a história. rede? Exatamente. E Isso faz história muita conecta. diferença hoje, né? Exatamente. Exato, a Então, história conecta. hoje a gente consegue entender que a história conecta, mas no começo não. Só que mesmo não sabendo disso no começo, eu sempre tive dentro de mim que eu tinha que mostrar, cara, que era uma menina improvável, que construiu e que começou do zero com 3 alunas e que hoje bateu 840 alunos de 2014 pra cá. E que dentro disso tiveram vários percalços, vários momentos difíceis e ao mesmo tempo muitas coisas boas. E hoje a gente consegue utilizar. Essa parada do 1%, eu sigo um cara chamado Ícaro de Carvalho, eu não sei se você segue ele. E ele sempre falou assim: as pessoas têm que começar a colocar pra dentro da vida delas o lance de me dê 10 anos. Então você não vai mudar teu corpo em 2 meses, você não vai mudar tua vida financeira em 1 ano, você não vai mudar tua vida profissional em 1 ano. Tudo me dê 10 anos. E aquilo entrou, tipo, dentro de mim, eu falei, cara, beleza. E isso foi fazendo tanto parte da minha vida, pros investimentos, pros negócios, que eu falei, cara, se esse me dê 10 anos faz muito sentido pra mim, eu tenho que entender que eu também não vou conseguir melhorar 100% todos os dias em 10 anos. Então, se eu melhorar todo dia um pouquinho,
Em 10 anos eu melhorei muita coisa. E quando acabar 10 anos, a gente continua falando me dê 10 anos, porque a vida é essa parada. E Sim. viver esse processo, né? Focando no jogo, não só no que tá em jogo no final dos 10 anos. Aí essa frase me pegou, eu falei, cara, eu tenho que melhorar 1% todo dia dentro desses 10 anos e desse pensamento da Júlia. E eu falei, cara, 1% melhor a cada dia. Coloquei isso numa parede da nossa academia, a galera começou a tirar foto daquilo. Eu falei, meu, isso aqui tá fazendo sentido pra galera também. E aí, 3 alunos falaram assim, cara, vamos fazer uma tatuagem de 1%. Eu falei, eu vou fazer também. E aí, agora um monte de aluno tem essa tatuagem. Mongaguá tá... A minha ideia é que exploda pra todo mundo entender. Não é por estar com a tatuagem da academia, mas entender que essa tatuagem faz muito sentido pra vida, sabe? Sim, absurdamente. Você é mentora de alta performance, né? E o que que você acha, assim, que é o agir em alta performance? O que é, né, estar em alta performance hoje? Principalmente em relação, assim, as pessoas, né, a gente tá falando sobre a construção, né, me dê 10 anos. Então, assim, você não teve esse pensamento a vida toda. Não. Você foi construindo essa Júlia de hoje e que hoje faz mentoria, palestra, fala sobre essa construção, né, tanto financeira quanto profissional, mas você foi construindo essa Júlia também. Você começou de um lugar, você começou do zero. Hoje qual que é assim a sua mensagem? Qual que é o lance para você manter essa alta performance assim? Tá. Entendendo todas as estratégias que eu faço, fazem 6 anos. Então, a gente tá aí há 11 anos no caminho. Durante 5 anos, a Júlia trabalhou focada no que ela queria melhorar, mas sem nenhuma estratégia. E errou, e Errei recomeçou. demais. Errei demais, mas eu acho que eu tive muita sorte ao mesmo tempo, porque vários erros que eu cometi, em nenhum momento fez a Júlia quebrar, sabe? Então, beleza, eu cometi erro, mas a life continuou e a galera continuou ali fazendo muita coisa boa. Só que depois desses 5 anos de muito trabalho e vários erros, eu comecei a estudar muito sobre gestão, sobre negócios e tal. E aí você me falou, pô, o que é estar em alta performance? Eu falei sobre alto e sobre alta. Auto performance pra mim é eu me comparar, eu pegar o que eu tenho de resultado hoje, aí eu trabalhar durante uma semana, eu me comparo de novo, eu falo, cara, melhorei, então eu tive auto performance. Alta performance é, a Júlia começou com a Life com 3 alunas, hoje ela tem 800, essa academia também tá desde o momento da Júlia, essa academia continua com 200. Então, relacionado a essa academia, a Júlia teve alta performance. Essa é a parada. O que eu acho que foi o ponto principal para que as coisas acontecessem desse jeito e eu tivesse alta performance, conseguisse palestrar sobre isso, mentorar empresas sobre isso? Certeza absoluta que, primeiro, coragem. Se eu não tivesse coragem, eu não estaria aqui. Segunda coisa, disciplina. Se eu não tivesse sido disciplinado, o dia que eu precisei acordar mais cedo, eu acordei. O mês que eu precisei ler 3 livros, eu li. Então, coragem, disciplina, consistência e ambiente. Certo. Eu tive que fazer por muito tempo e eu tive que estar perto de pessoas que faziam também. Porque quando você começa a se colocar num ambiente que as pessoas não têm nenhuma visão, tu se perde. Então, dentro de toda essa sua disciplina, dentro de tudo que você esteve e está construindo, você acha que, além de cuidar do corpo, né, que é algo que você fala muito, tem que estar em dia também com a mente, tem que cuidar da mente. O que que você usa para manter essa disciplina entre corpo e mente? Tá. Bom, eu fiz um episódio de podcast nessa semana e eu falei sobre isso. Eu tenho um mentor, que é o Joel, você conhece? Jojota. E ele defende muito o lance de saúde, família, trabalho. Só que eu sou mentorada do Joel desde 2011, porque ele foi meu professor de natação na faculdade. Inclusive, o professor que eu falei nesse podcast que virou muito a chave da Júlia é o Joel, porque ele foi meu professor na faculdade. E o Joel, na faculdade, ele tava acima do peso. Ele não defendia saúde, família, trabalho. Ele trabalhava demais. Então, eu vi uma fase do Joel que ele não tava com o corpo que ele tá hoje, que ele não tinha a performance de corpo saudável que ele tem agora. Ele estava focadíssimo no trabalho dele. Só que nessa época ele não tinha tanta alta performance nos negócios. Ele foi crescendo muito, virou aí o maior case de sucesso sobre alta performance no Brasil. E ele defende muitos cursos que ele faz para muitas pessoas, saúde, família e trabalho. Só que eu sou mentorada dele e eu fiz um curso de 6 meses com ele chamado T180. Foram 180 dias direto com o cara. E em vários encontros ele olhou pra gente e ele falou assim,
Eu defendo saúde, família e trabalho. Só que em alguns momentos a gente vai ter que inverter a ordem. Só que a gente tem que colocar um prazo. Então, pode ser que nesse momento vocês não estejam treinando e cuidando tanto da saúde de vocês, porque eu sei que tem que focar no trabalho, porque vocês vão prover a casa de vocês e o negócio de vocês. Coloca um prazo pra isso. Então, hoje o momento que eu vivo eu não tô focada no saúde, família e trabalho. Eu acho que eu tô nos trabalho, família e saúde. Eu inverti a ordem. Só que eu tenho um determinado tempo pra isso. Porque eu tô olhando pra minha empresa num nível que eu acho que muitos empresários não estão. E eu sei que isso é muito difícil, é uma decisão muito difícil de tomar. Eu perco dias com a minha mãe, eu perco dias com a minha esposa, eu perco dias e finais de semana com a minha avó, porque eu tenho que olhar pra aquilo, porque eu sei que aquilo é o que vai prover o meu futuro. Eu não vou ficar esperando que chegue uma aposentadoria e que o governo e que o Brasil traga pra gente a melhor qualidade de vida, porque eu acho que isso não vai acontecer. Então eu tô fazendo o meu negócio hoje acontecer pra depois ele trabalhar pra mim, sabe? Sim. Só que a maior dificuldade é manter esse equilíbrio mesmo, né? Porque a maioria das pessoas, né, que são empreendedoras acabam correndo esse risco de abdicar de finais de semana com filho, com sobrinhos, com mãe, com vó, com pai, porque precisam de alguma forma fazer o seu negócio rodar e crescer, né? É, é muito difícil a gente manter o equilíbrio nisso tudo, né? Tanto mental quanto físico, né? Muitas vezes a gente acaba se colocando em lugares que drenam a nossa energia, Que é o né? lance do ambiente que eu te O falei. ambiente, né? Então, assim, de nada adianta a gente querer performar, mas ficar se matando 10, 12, 15 horas trabalhando, se colocando depois em ambiente no final do dia, que vai drenar sua energia, e no final das contas a gente acaba não fazendo nada, a gente só tá seguindo um roteiro e não tá conseguindo Exatamente. construir nada, né? Além de doença e outra série de coisas. E manter esse equilíbrio hoje, manter essa produtividade, né? Começando para qualquer pessoa que queira empreender hoje, assim, existe uma regra, não existe? Que conselho você daria? Cara, manter a performance. Eu acho que existe, só tem uma coisa pra você manter a performance por tanto tempo. Você tem que ter um brio absurdo, assim. Se você não tiver muita vontade de vencer, dificilmente você vai conseguir se manter muito tempo fazendo uma coisa que te desgasta. Porque, querendo ou não, desgasta. Tem dia que a gente trabalha 16 horas por dia, porque a gente faz rotina da academia, plantão de venda. A gente fez um plantão de vendas de madrugada no mês passado, assim, pra bater meta. Então, por que deu certo? Porque o meu time consegue enxergar que a Júlia tem um brio pra gente conseguir chegar num lugar absurdo. Então, muitas empresas não conseguem seguir isso. E principalmente que a gente vem de uma cidade onde os donos das empresas são muito mais velhos. Então ainda não conseguiu, né? Eles já têm muito sucesso porque o passado foi muito mais fácil, talvez, de ganhar dinheiro. Tá muito bom de ganhar dinheiro hoje, é que a galera deixa muito dinheiro na mesa. A galera ainda não percebeu que tem muito dinheiro na mesa e não tá conseguindo pegar esse dinheiro da mesa. Mas antigamente, o dinheiro valia mais, investimentos, era muito mais fácil você comprar um terreno, uma casa, o financiamento não tinha tantos juros quanto tem hoje, então Sim. os empresários mais velhos da cidade já fizeram o nome deles. Só estão se mantendo, Só né? estão se mantendo. E pra galera que é nova, se a galera não vir com essa visão de que, pô, a geração de hoje não quer trabalhar. Né? É um papo muito difícil de você bater. Mas chega atrasado, quer sair fora do horário, precisa de 3 folgas, a escala 6 e 1 não serve mais. É óbvio, é muito cansativo. Eu entendo essa parada. Só que eu tô falando sobre uma vida de quem é empreendedor. A escala não é 6 e 1, a escala Tem que abrir mão de algumas coisas. Vai ter que abrir. Tem que abrir mão, Pra mas... você construir de uma maneira diferente, vai ter que Porque, abrir. assim, não adianta você querer ser empreendedor, você tem que ter a cabeça de quem quer chegar a algum lugar. Você tem que entender de negócio e do negócio que você está fazendo. É essa parada hoje. Então, não adianta... Pô, mas eu sou aquela pessoa que eu curto dormir até meio-dia. Pra mim, nunca deu certo. Tipo, eu tive que acordar realmente 6 horas. Eu não fiz parte da galera das 4 da manhã. De vez em quando ainda acordava. Sim. Mas acordar 6 horas da manhã e dormir meia-noite foi uma coisa que desde 2017 eu tô fazendo. Diretaço, assim. E antes disso era faculdade, então eu acordava mais cedo ainda. Mas é fazer o que as pessoas não estão fazendo, assim.
E você acha que, assim, dentro desse contexto, o que que mais trava, assim, o crescimento dos empreendedores de hoje? É a falta de conhecimento, é o não estudar o negócio, não fazer os prós e os contras, não pesquisar antes de iniciar algo, ou a falta de vontade mesmo? Eu acho que falta de conhecimento em gestão e falta de consistência. Vamos dar um exemplo? Pandemia. O que teve de professor que teve que sair de sala de aula e ir pra internet, só que eles achavam que eles iam pra internet, ia começar a fazer live e depois ia ter 3.000 alunos. E aí você viu o professor começando o desafio 21 dias e nem o desafio de 21 dias ele terminou na internet pra conseguir vender alguma coisa. Não tem como. Eu comecei com 3 alunos e com 3 alunos eu fiquei ali praticamente 4, 5 meses pra depois subir pra 5 alunas, pra depois de 6 meses começar a ter a primeira turma com 25 alunas na praia. Então eu pagava pra trabalhar no começo. A galera não quer isso. A galera já quer começar ganhando rios de dinheiro, só que isso não tem como. Talvez você até consiga, mas não vai ser por muito. Você Sim. tem que consolidar o seu negócio. Você tem que seguir o passo a passo, que é o básico, né? É pensar a curto prazo, a médio e a longo. E Exatamente. outra, eu acho que na pandemia a galera teve que se reinventar, Reinventar. sabe? Teve que se. Hoje, né, como a gente tá falando de empresários mais antigos, eles, a maioria, ou deixam essa parte na mão de pessoas mais jovens, né, que daí a gente já tá falando da parte de marketing mesmo, né, porque todo mundo está na rede social, nas redes sociais, né, todo mundo assiste um vídeo, vê anúncios patrocinados e tudo mais. Mas eu acredito que na pandemia, não só isso, acho que foi uma forma também mais fácil das pessoas se conectarem umas com as outras. Por quê? Porque o social era ali na rede social. É. Você fazia social era ali. Era live dos cantores famosos, era você ficar postando stories, começou a criar vídeo para TikTok. Então, dessa forma, as pessoas começaram a entrar né, a se atualizar, né, entrando para o digital, quem não estava, e Sim. de alguma forma manter essa conexão através da constância. Mas a gente sabe que a constância é algo que tem que ser a curto, médio e longo prazo. E muita gente desiste no meio do caminho, que é No meio do fórmulas caminho. mágicas e tal. Não existe, né, Júlia? Não existe fórmula mágica. A Não tem construção, ela é como. Não contínua, existe. né? Não é porque Não você existe. chegou onde você está hoje que você vai parar, correto? Então, hoje, qual que é o próximo passo, a próxima missão da Júlia empreendedora? Caraca. Vamos lá. É muito louco isso, porque muitas coisas passam na minha cabeça. Mas tem duas coisas que são muito fortes aqui. Primeiro, a gente tem uma meta audaciosa, mas muito importante, que a gente quer bater os primeiros 1.000 alunos na nossa academia. E a gente sabe que para isso a gente tem que crescer espaço, investir mais, e a gente tá nesse caminho porque a gente já tá fazendo, né? Aumentar espaço. E segunda coisa, eu acho que eu quero pegar, eu acho não, eu tenho certeza que eu quero pegar esses 10, 12 anos de experiência com negócios, vivência, estratégias, ferramentas. Eu já fiz isso, parei por um tempo, mas eu quero vir mais forte com isso agora, que é ensinar o que o empresário tem que fazer para ter o mesmo sucesso que eu tive. Então, sei lá. Aqui na cidade é muito difícil falar de número, mas a Júlia saiu de 2 dígitos de faturamento para 3 dígitos de faturamento. Como que você faz para conseguir isso? Quais são os passos que você tem que seguir? E mentorar essa galera. Então, esse é o objetivo da Júlia como empresária nesse momento. Pode ser que mude? Pode, porque a vida tá mudando o tempo todo. Bater os primeiros 1.000 alunos e mentorar as pessoas que querem chegar e ter o mesmo resultado que eu tive, assim. E a gente conversou um pouco antes do podcast, eu quero ir para a segunda unidade da Life, mas eu ainda acho que antes disso a gente tem que bater esses 1.000 alunos e deixar a primeira unidade melhor, mais bonita, alinhada. A gente tá nesse caminho. É óbvio, né, que a gente sempre quer crescer, quer expandir, mas assim, é muito legal você entender que ainda não é o momento de fazer tal coisa, né? Eu consegui, eu construí, mas assim, eu preciso manter o que já tá funcionando, melhorar um pouco a cada dia, né? Sim. E transformar isso, né, transformar isso em algo melhor, né, e ampliar.
Hoje, se você pudesse dar um recado, assim, pra Júlia lá atrás que começou, o que que você diria pra ela? Não, Olharia pra aquela menininha tímida lá que tinha vergonha de apresentar o trabalho de carteira na escola e falaria o quê pra essa Júlia? não para e acredita mais em você. Não para e acredita mais em você. Eu acho que se as pessoas entenderem só isso aqui, do podcast inteiro, de 50 minutos, 1 hora que a gente fica aqui. Se as pessoas não pararem e conseguirem trabalhar pra acreditarem mais nelas, elas terão muito mais sucesso do que elas imaginam, assim. Elas só precisam continuar e acreditar mais nelas. Acredita, cara. A pessoa tem que acreditar, velho. Alguma coisa dentro de você tem que te fazer acreditar que a parada vai dar certo. E você não pode parar. Entendeu? Você pode mudar o caminho, você pode mudar a rota, mas o objetivo, o plano tem que ser sempre o mesmo no final. Tu tem que vencer. Entendeu? Tipo, a galera desiste de vencer. Não dá. Não dá. Eu vi meu pai trabalhando a vida inteira dele. Quando ele tava ali no leito, na minha frente, antes de eu perder ele, eu não vi ele desistindo, cara. Até o último minuto que eu vi meu pai respirar. Eu tava do lado dele. Eu não vi ele desistir. Ele tava tentando o tempo todo. Ele já não conseguia mais abrir o olho, ele já não conseguia mais falar. Eu via ele tentando falar comigo. Ele não desistiu, cara, até o final. Isso deixou uma parada comigo que tem como, eu já aprendi. O que mais ele poderia ter deixado de aprendizado pra mim, ele deixou aquele dia. Ele falou, não desiste. Acredita em você e não desiste. Faz essa parada acontecer, entendeu? É isso, gente. Quem acredita sempre alcança. É essa a parada. Gente, eu queria muito agradecer a presença da Júlia hoje aqui. Meu, muito motivador, muito, muito bacana mesmo ouvir a história de vida dela. Queria pedir para quem ainda não é inscrito no canal do Fala Mongaguá que se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho pra gente garantir que esses vídeos cheguem até vocês. E, meu, muito obrigada pelo espaço, por vocês estarem assistindo com a gente. Júlia, muito obrigada. Foi Obrigado a muito bom estar aqui você. com você, viu? Espero que tenha servido. Espero que quem esteja assistindo aqui curta, goste, acompanhe mais os outros episódios também. Isso aqui é muito importante. Se você é uma pessoa nova, cara, faz a parada acontecer e procura melhorar. Eu acho que isso é legal. Então, obrigado aí ao canal do Fala Mongaguá também. Recado dado, pessoal. Um beijo e até a próxima. Valeu!